Boa tarde a todos. Em nome da Secretaria de Serviços Integrados da Saúde do MPF, eu agradeço a participação de vocês. Eu sou a doutora Olindina, sou oftalmologista do Ministério Público da União, e eu gostaria de fazer alguns avisos antes de iniciarmos a nossa roda de conversa de hoje. O primeiro aviso é que no nosso portal da saúde, né, o link já está aí, ao longo da transmissão também nós vamos copiar e colar o link novamente. Vocês vão encontrar informações a respeito dos próximos eventos de saúde que nós vamos realizar, como também informações a respeito de orientações de saúde. Todos os textos são feitos por profissionais especializados. Essa roda de conversa hoje, ela vai contar com a participação de 2 profissionais, que é a doutora Carla Capanema, endocrinologista da Procuradoria, e a doutora Raquel Costa, que é a nossa nutricionista. Vai ter uma duração de cerca de 1h30, então, após elas duas fazerem as explanações, nós vamos abrir o chat para dúvidas, mas durante o decorrer da apresentação delas, vocês já podem ir escrevendo, e no final é que nós vamos abrir para as perguntas, né? Esse evento, ele está sendo gravado, e a partir da semana que vem, o vídeo vai ser publicado no canal do YouTube, e também vai ser incluído no portal da saúde. Eu gostaria também de pedir para que vocês participarem da nossa pesquisa de saúde, o link vai estar aí também no chat, porque com essas informações que nós coletamos, nós programamos as próximas ações de promoção de saúde aqui da nossa secretaria, né? Eu gostaria também de pedir para que vocês desligassem o microfone e o vídeo, e a partir de agora eu passo a palavra à doutora Carla Capanema, que é a nossa endocrinologista, que vai falar sobre, o tema de hoje é tratamento e prevenção do diabetes. Então, boa tarde a todos. A gente vai conversar um pouco hoje sobre diabetes, as complicações e como prevenir diabetes e complicações. Meu nome é Carla, sou endocrinologista. E, bom, o que é o diabetes? Nós temos no abdômen um órgão que chama pâncreas, né? Ele tem várias funções, mas uma delas é produzir insulina, e a insulina, dentre várias outras funções, de maneira simplificada, ela ajuda a glicose a entrar na célula, e com isso a célula tirar a energia da glicose, né? Então, no diabetes, acontece uma redução da insulina, seja relativa ou real, e em decorrência disso acontece aumento da glicose, e essa glicose aumentada no sangue no decorrer dos anos vai provocando várias lesões teciduais, em olhos, rins, nervos, vasos grandes, então aumenta o risco de AVC, de infarto. E por que ele acontece, né? Tem vários tipos de diabetes, os 2 mais comuns, e que eu vou tentar simplificar um pouco, são o diabetes tipo 1 e tipo 2. O diabetes tipo 1 corresponde a 5 a 10% dos casos, é uma doença autoimune, então o corpo começa a produzir anticorpos que atacam o pâncreas, e quando 90% ou mais das células do pâncreas são destruídas, acontece a deficiência da insulina e a hiperglicemia, as manifestações do diabetes. E tem vários fatores causais, né? A fisiopatogenia não está muito bem elucidada, mas tem interferência de fatores ambientais, inclusive exposição a certos vírus. O diabetes tipo 2 é disparado mais frequente, e ele acontece inicialmente por algo que a gente chama de resistência insulínica. Então, o corpo responde de maneira inadequada a níveis normais ou aumentados de insulina, e com o tempo, o pâncreas vai tendo dificuldade de produzir essa insulina em quantidade maior, e acontece uma deficiência relativa de insulina, causando a hiperglicemia. Ele acontece por uma combinação de fatores genéticos e ambientais, né? Fatores genéticos, a gente sabe que parentes de primeiro grau, ou seja, irmãos, filhos, têm risco 5 a 10 vezes maior de desenvolver diabetes. E os fatores ambientais são aqueles bem conhecidos: sedentarismo, alimentação inadequada e sobrepeso, obesidade. Então, diabetes, como descobrir? Existem os sintomas da hiperglicemia. Então, os sintomas clássicos são aumento de sede, aumento de urina, aumento de fome, perda de peso involuntária. Esses
sintomas clássicos acontecem principalmente no diabetes tipo 1, que tem um início mais abrupto. E raramente no diabetes tipo 2 em fases avançadas, quando tem uma hiperglicemia mais importante. Mas, via de regra, o diabetes tipo 2, que é o mais comum, ele tem um início insidioso, aos pouquinhos. O teu microfone tá desligado, Carla. Você desligou sem querer. Desde quando que eu desliguei? Foi agora há pouquinho. Eu falei da parte dos sintomas? Sim, falou. Tá. Então, o diabetes tipo 2, que é o mais comum, né? Ele tem um início insidioso ao decorrer dos anos, então, o aumento da glicemia é sutil no início, não vai dar os sintomas, e a descoberta dele realmente é por exames de rastreamento. E em relação aos níveis que definem o diabetes, tem uma fase pré-diabetes, né, que os exames estão alterados, mas no nível de diabetes, e os níveis para diagnóstico de diabetes são a glicemia de jejum a partir de 126, a hemoglobina glicada a partir de 5,7, e eventualmente a gente faz o teste da curva glicêmica, e aí a glicemia, após 2 horas da sobrecarga do líquido de glicose, maior que 200, né? Precisa de ter pelo menos 2 exames alterados para ter diagnóstico de diabetes. Então, se tiver só um desses testes alterados, tem que repetir o mesmo teste depois para confirmar. E uma outra forma de diagnosticar é um valor aleatório de glicemia maior que 200. Não serve a glicemia capilar, aquela de ponta de dedo, tem que ser sempre a glicemia do sangue mesmo, junto com os sintomas inequívocos de hiperglicemia. Outra forma de diagnosticar é que não precisa de repetir o teste. Já que não dá sintomas, quem que precisa de rastrear? Quem que precisa de fazer esses exames? Então, varia um pouco a recomendação para as sociedades, mas, em geral, pessoas, em geral, acima de 40 e 45 anos, e qualquer adulto, mesmo fora dessa faixa etária, com fatores de risco. Fatores de risco são sobrepeso e obesidade, histórico familiar de diabetes, hipertensão, histórico pessoal de diabetes gestacional, de bebê muito grande, e uso de alguns medicamentos como corticoides, antipsicóticos. E já que não dá sintomas, por que eu tenho que me preocupar em diagnosticar cedo? Qual a importância disso, né? E aí, eu queria conversar um pouco sobre uma coisa que a gente chama de efeito legado. Isso foi um conceito desenvolvido a partir de 2 estudos que foram conduzidos na década de 90. Esses estudos, inicialmente, colocaram as pessoas em 2 grupos. Um primeiro grupo tinha uma meta mais rígida do controle da glicose, e o segundo grupo era tratado, mas não tão rígido, de maneira não tão rígida assim. Então, eles foram acompanhados ao longo de anos, e no final desse período de acompanhamento, foi visto que o grupo de controle mais rigoroso da glicemia, ele tinha claramente uma redução da incidência de complicações em relação ao outro grupo. E aí, ao final desse período, as pessoas continuaram sendo acompanhadas dos 2 grupos, mas não teve mais essa diferença de um com controle mais rígido e outro não. O controle foi o mesmo a partir desse momento para frente, e, inclusive, as hemoglobinas glicadas eram semelhantes nos controles, e foi percebido que, apesar de, depois desse período inicial, os 2 grupos terem médias semelhantes de controle glicêmico, o grupo que controlou melhor desde o início continuou tendo uma incidência de complicações muito menor, e a curva continuou aumentando de maneira muito mais sutil do que o outro que não tinha um controle muito bom no início, que a curva continuou, apesar de depois ter um controle melhor, a curva continuou não tão boa. Então, a gente chama isso de efeito legado memória metabólica. É esse efeito que o controle inicial da glicemia faz com a gente pro resto da vida.
Então, como evitar as complicações? Acho que ficou bem claro que o controle glicêmico é importante. Esse controle glicêmico é feito a partir de tratamento medicamentoso, né? Antigamente a gente usava, dava um tempo depois do diagnóstico só de atividade física, alimentação correta, e avaliava depois se estava com medicação. Agora não, a gente entra desde o começo, porque a gente vê que esse tempo é importante e não dá para brincar com isso. Mas, além do tratamento medicamentoso, atividade física e alimentação adequada são muito importantes, e a Raquel vai falar sobre isso depois. Em relação ao controle glicêmico, na pergunta frequente são os alvos de glicemia, isso varia de acordo com as sociedades e de acordo com a pessoa que tem diabetes, né, com o perfil da pessoa. Mas, em geral, glicemia de jejum até 100 a 110 é aceitável, e a glicemia pós-prandial, 2 horas depois das refeições, até 140 a 180 são os valores máximos. Esses valores variam de acordo com as medicações que a pessoa usa, o tempo do diagnóstico, a incidência de complicações, sendo que hoje em dia a gente tem medicações novas que têm um risco muito baixo de hipoglicemia, que é o principal risco desse controle mais rígido da glicemia é a hipoglicemia, né? Então, para diabetes tipo 2, a gente tem medicações novas com um risco muito baixo ou inexistente de hipoglicemia, então é possível fazer um controle mais restrito da glicemia, e quanto mais próxima da normalidade, menor o risco de complicações. Então, a gente sempre almeja por valores menores, quando possível. E evitar o tabagismo para quem fuma, né? Cessar o tabagismo é uma coisa que também reduz as complicações em geral. Vou falar um pouquinho sobre as complicações microvasculares. A gente divide as complicações em microvasculares, que afetam os pequenos vasos do corpo, e as macrovasculares, como infarto, AVC. Então, vou falar um pouquinho das microvasculares primeiro. Então, uma delas é a retinopatia diabética, que é a maior causa de cegueira em adultos. E ela tem uma gravidade maior quanto pior é o controle glicêmico e quanto maior é o tempo de doença. E ela é sempre precedida por um período assintomático, por isso que é importante o rastreamento para o diagnóstico e tratamento precoce, sendo que o diagnóstico e tratamento precoce evita alterações irreversíveis. O rastreamento indicado é anual, ele é feito desde o início, a partir do diagnóstico de diabetes tipo 2, e no caso do diabetes tipo 1, ele inicia de 3 a 5 anos depois do diagnóstico, sendo que gestante ou crianças que começam a puberdade também precisam de uma avaliação independente do tempo de doença. A doença renal do diabetes é a principal causa de doença renal crônica, levando à diálise, e é associada a aumento de mortalidade, principalmente por causa cardiovascular. E o rastreio também é anual, da mesma maneira que a retinopatia também é desde o início do diagnóstico no diabetes tipo 2 e de 5 anos para frente do diagnóstico do diabetes tipo 1. Essa diferença é porque o diabetes tipo 2, como ele tem um início insidioso e assintomático, é comum ter hiperglicemia por algum tempo antes, e a gente não sabe quanto tempo que foi isso. Então, por isso que sempre rastreia as complicações do diagnóstico. E o rastreio é feito por exame de urina, um exame específico que avalia a eliminação de proteínas pela urina, e o exame de sangue para avaliar a função renal. A neuropatia diabética é outra complicação, né? Na verdade, tem vários sintomas, várias manifestações diferentes. Eu vou focar no pé diabético. O pé diabético é a causa mais comum de internações prolongadas, sendo que nos Estados Unidos corresponde até 25%, no Brasil a gente tem menos dados para estimar isso. E, inicialmente, existe uma perda de sensibilidade à dor e à temperatura, por isso que, né, é o principal, às vezes a pessoa não percebe, por isso que é importante o rastreamento, que é feito pelo exame clínico. E depois disso pode acontecer alteração de propriocepção, ou seja, dificuldade de saber o posicionamento dos pés, dos dedos dos pés, e pode evoluir para a hipotrofia dos músculos dos pés e deformidades neuropáticas. E aí a complicação disso é que essas deformidades levam
aumento de áreas de pressão em lugares que não existiam antes, que levam a calosidades, e as calosidades podem ser lesões pré-ulcerativas, né, e as ulcerações são portas de entrada para infecção e complicações mais graves e até amputação. Então, é tudo isso que a gente quer evitar. Então, as deformidades comuns são o dedo e martelo, que é desse jeito, e aumenta as áreas de pressão nesses locais do pé. Pode também haver uma retificação do arco plantar, aumentando a área de pressão aqui. E o hálux valgus, né, que é popularmente conhecido como joanete, também não é uma coisa particular do diabetes, pode acontecer em outras, né, situações também, mas aumenta a área de pressão nesses dois pontos, levando a calosidades. Então, quais são os cuidados para evitar lesão? Fazer um autoexame, criar na rotina de fazer um autoexame dos pés, procurando por área de lesão, por macerações, macerações entre os dedos, lesões entre os dedos, ou outros locais, calosidades, outras alterações, lavar e enxugar bem os pés, principalmente para os dedos, o corte correto das unhas, reto, evitar andar descalço, quem tem alteração de sensibilidade, porque pode pisar numa área mais quente, levando a queimaduras, ou pisar em algum objeto inadequado, levando a feridas e não sentir. Então, tudo isso é importante. Evitar calçados inadequados, então, meias confortáveis, os calçados tem que evitar aqueles sapatos de bico mais fino, é importante ter um espaço adequado para os dedos nos sapatos, e fazer um rodízio de sapatos confortáveis e adequados, porque mesmo o sapato adequado, como é o mesmo, ele pode levar o pé a ter uma área de pressão maior no ponto específico, e isso repetidamente vai dar calosidade, então é importante o rodízio. Em relação às complicações macrovasculares, né, as mais conhecidas são o infarto e o AVC, mas também tem outras, e como evitar, eu coloquei alguns pontos importantes, tem o controle do colesterol. É uma pergunta frequente no consultório, qual é o valor do colesterol, qual é o alvo, e não tem uma resposta única para todo mundo. A gente estratifica as pessoas em risco cardiovascular, que é o risco que essa pessoa tem de ter algum efeito cardiovascular, evento cardiovascular, infarto ou derrame nos próximos 10 anos. E com base nisso, e esse cálculo de risco é baseado em valor de pressão, em tratamento de hipertensão, em história familiar, em tempo de doença, em vários fatores. E com base nisso, a gente classifica a pessoa no risco, e a meta do colesterol é diferente para cada grupo. Em geral, pessoas com diabetes têm risco pelo menos alto, né? Pode ser intermediário, mas geralmente tem risco aumentado, sendo que a meta de LDL e não HDL são mais baixas e geralmente precisam de uso de medicações para controle do colesterol, e nesses casos, o uso dessas medicações mostrou redução de mortalidade de eventos. Outro cuidado importante em relação à hipertensão arterial, que é uma associação comum, e essa associação aumenta a mortalidade em cerca de 7 vezes, principalmente de causas cardiovasculares. O tratamento da hipertensão leva à redução do risco das complicações, e o alvo, em geral, 140/80, sendo que pessoas com doença renal, o alvo é um pouco mais restrito, de 130/80. Então, resumindo, é muito importante manter o acompanhamento com exames periódicos e avaliação, e um estilo de vida saudável, não adiar o tratamento ou não adiar a otimização do tratamento quando preciso, e o controle adequado desde o início leva a menor risco de complicações e melhor qualidade de vida. Essa é a Alice, para lembrar que atividade física é uma coisa que pode ser prazerosa, que tem várias opções, então sempre tem como escolher alguma coisa legal.
Que gracinha, gente. Não, e atividade física é bom a gente incentivar desde o começo, né, Carlos? Com certeza. Eu plantar a sementinha do exercício físico para toda a família. Então, vou passar a palavra agora à nutricionista Raquel Costa, né? Que ela também vai falar agora sobre o melhor controle, né, do diabetes com relação, enfatizando a questão da alimentação. Seja bem-vinda, Raquel. Muito pode começar. obrigada. Boa tarde a todos e todas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento nutricional do diabetes mellitus. Meu nome é Raquel, sou nutricionista da equipe de saúde, lotada atualmente na PGR. E depois dessa palestra maravilhosa, né, explicando como que funciona o diabetes e por que a gente precisa cuidar, né, desde o começo para evitar ter aquele efeito, né, protetor ao longo da vida. Efeito legado, memória metabólica. Efeito legado, pronto, memória metabólica. O efeito legado, então, o que a gente pode fazer para começar hoje, né? Quem descobriu que está diabético, quem precisa cuidar desse controle da glicemia para começar a reverter esse processo de hiperglicemia e retardar essas complicações que tendem a aparecer no paciente diabético. O principal ponto que a gente tem que saber e cuidar no tratamento do diabetes estar no controle dos carboidratos. Então, na nossa alimentação, a gente tem uma variedade imensa de alimentos que são fontes de carboidratos e que devem estar presentes na nossa alimentação, mas o ponto-chave de controle no diabético estará justamente em quantificar e trabalhar com carboidratos, né, de melhor qualidade. E então, por que a gente tem que ter cuidado com esse nutriente especificamente? A relação do carboidrato com diabetes, ela está intimamente ligada no controle glicêmico, uma vez que o paciente diabético, ele tem uma perda da produção de insulina e uma resistência à insulina que ela é produzida pelo pâncreas. Com esse má funcionamento, com essa menor quantidade de insulina disponível no nosso sangue, o organismo ele tende a acumular diabetes, ou acumular glicemia, e essa glicemia, essa glicose que está disponível, ela é muito reativa, ela começa a causar esses danos microvasculares e macrovasculares justamente pelo esse efeito crônico da glicemia aumentada. Carboidratos, eles são justamente os nutrientes que eles são transformados em glicose, que é um tipo de açúcar que o organismo usa como fonte de energia, e o objetivo de tratamento do diabético não é eliminar o carboidrato que vai ser ingerido. A recomendação diária de consumo de carboidratos, ela vai estar na faixa de 40% a 60% da ingestão calórica diária. E essa é uma informação importante, porque tem sido veiculado ao longo dos últimos anos, né, essa estratégia de alimentação com base num perfil low carb, que eu vou falar para vocês, definir os parâmetros de low carb e quando que eles são aplicados no paciente diabético. E o primeiro passo para controle glicêmico está justamente em regular a quantidade e a qualidade dos alimentos fontes de carboidrato. É muito importante que a pessoa que saiu do consultório, né, fez um teste de triagem ou fez um acompanhamento, fez um exame de sangue que acusou o aumento da glicemia, ela tem que começar a se informar e colocar em prática essas mudanças com relação à alimentação. E o primeiro passo vai estar justamente em fazer essa troca no tipo de carboidrato que é consumido. O tipo de carboidrato que vai fazer um pico de glicemia no sangue está justamente nesses carboidratos mais refinados. Quais são esses carboidratos refinados? Quando a gente fala de diabetes, o primeiro nome do carboidrato que aparece é o açúcar. Então, eu acredito que 90% dos diabéticos sabem
que não podem ter um consumo regular de açúcar na alimentação, porque realmente o açúcar de mesa, ele é a base de sacarose, e essa sacarose, ela aumenta muito a quantidade de glicemia, né, porque ela é 50% glicose, então ela tem uma quantidade de glicose muito grande nessa composição. Mas além da sacarose, nós temos os alimentos que são fontes de amido, que entram macarrões, farinha branca, e os produtos feitos com esses alimentos entram os pães, os doces, as massas. É até interessante quando a pessoa acabou de ser diabética, ela chega no consultório de nutrição e fala assim, mas eu nunca gostei de açúcar na minha vida, eu não sei por que minha glicemia subiu tanto. Quando a gente vai conversar, ela come uma quantidade desses outros carboidratos, esses outros alimentos, fontes de carboidratos refinados muito grande. Pães, macarrão, arroz branco. Então, esses alimentos também são fontes de carboidrato e principalmente do tipo refinado. Então, carboidratos refinados, eles geralmente vêm dos alimentos que já passaram por algum tipo de processamento e, com isso, eles tiveram uma perda da quantidade de fibra, resultando num alimento que ele vai ter um alto índice e carga glicêmica. O que é isso? Ele vai ter uma grande quantidade de glicose na composição ou de amidos que vão fornecer glicose após a digestão, e essa carga glicêmica está relacionada com a velocidade que isso vai se tornar açúcar no corpo. Então, esse é um tipo de alimento que o organismo ele não consegue processar tão bem quando se está diabético, quando se tem uma resistência à insulina. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer trocas. Então, em vez de utilizar alimentos fontes de carboidratos refinados, o paciente diabético, inclusive quem quer prevenir o diabetes, né, que eu acho que é um ponto-chave, você não precisa esperar se tornar diabético para fazer as mudanças alimentares e comportamentais que você precisa, né, nesse tratamento. Se você já começou a ter ali um pré-diabetes, já começa a mudar seu estilo de vida justamente para evitar vir a se tornar um diabético. E nisso a gente troca os alimentos que são refinados por alimentos fontes de carboidratos integrais. Quais vão ser esses alimentos? Vão ser os alimentos que venham da forma mais in natura possível na sua forma, né? Então, a gente vai ter as frutas, as hortaliças, os cereais integrais, as batatas, castanhas, o grupo dos feijões, e dos outros cereais, milho, o trigo que seja integral, quinoa, então aveia, que também é muito importante a gente incluir na alimentação, fazendo a troca dos alimentos que são mais refinados por essa qualidade dos alimentos. Então, quando a gente trabalha com a alimentação do diabético e da alimentação saudável, como em geral, a gente vai estar optando por esses alimentos como fontes de carboidratos na nossa alimentação. Esses alimentos, eles, justamente por não serem processados ou por serem pouco processados, eles têm uma quantidade maior de fibras alimentares. E essas fibras, elas auxiliam no controle da velocidade em que o amido ou outro fonte de carboidrato vai se tornar glicose no sangue. Eles ajudam a diminuir a necessidade de insulina, porque eles não vão causar um pico de glicemia no nosso corpo. Então, com isso, a gente diminui a necessidade de insulina e promove um controle mais adequado da glicemia. E aqui eles vão ser alimentos que vão ter um índice baixo ou intermediário e uma carga glicêmica baixa ou intermediária. E aí vem o tópico do momento, né? Dieta low carb, fazer ou não fazer, quando fazer, o que é um low carb saudável, e é sobre isso que a gente vai conversar agora. Então, o conceito de low carb, ele tem relação com a proporção de carboidratos que está presente no valor energético total consumido de um dia. Então, dentre a sua alimentação, os principais macronutrientes que nós temos são os carboidratos, as gorduras e as proteínas.
uma alimentação que vai ter um perfil baixo de carboidratos, ela é considerada uma alimentação low carb. O que a gente pode trabalhar em termos de segurança com o paciente diabético de forma geral? Então, dentro da recomendação de uso de 40% a 60% do valor energético diário, a gente vai ter aquele perfil que é intermediário em termos de proporção de carboidratos, que vai ser entre 45% a 55% da ingestão energética diária dessa pessoa. Essa é uma zona segura que a gente pode trabalhar com os carboidratos, utilizando prioritariamente os alimentos de origem integrais, né, que vão ter uma quantidade maior de fibras e vão promover um melhor controle glicêmico. E existe um perfil low carb mais moderado que vai entrar nessa faixa de 40% a 45% do valor energético diário, com um mínimo de 130 gramas de carboidratos por dia. Essa estratégia também pode ser utilizada para os pacientes diabéticos, como uma estratégia de regular uma glicemia que esteja descompensada. Então, o paciente está ali, está fazendo exercício, ou começou a descobrir que é diabético, ele precisa regular a glicemia, ou ele não está tendo uma boa resposta. Existem algumas situações que a gente pode utilizar esse perfil de alimentação que tem um pouco mais de restrição de carboidratos, dentro de um equilíbrio nutricional de todo o resto da alimentação. Então, essas duas faixas, entre 40% a 55% do valor energético, o paciente diabético ele pode seguir como orientação. É bom que ele esteja com um acompanhamento do médico e do nutricionista, para que isso seja de uma forma bem orientada. E aí a gente tem os outros perfis de alimentação com relação à porcentagem de carboidratos, que não seriam uma estratégia recomendada em geral para os pacientes diabéticos. Então, existe o low carb clássico, que ele vai ter um percentual de carboidratos abaixo de 40% do valor energético da alimentação, com uma quantidade menor do que 130 gramas de carboidratos por dia. Esse tipo de estratégia, ele seria recomendado em casos muito específicos, quando a glicemia está muito descompensada, e isso é feito individualmente e geralmente para um paciente que esteja internado no ambiente hospitalar, porque ali, se ele vir a ter algum desbalanceamento, se ele entrar em cetoacidose, isso vai ser identificado rapidamente, isso vai ser corrigido rapidamente. Então, no dia a dia, não é recomendado que ele consuma essa quantidade de carboidrato muito restrita para evitar esse tipo de complicação. E uma das coisas que a gente viu na palestra anterior é que o paciente, como ele não tem aquele equilíbrio fino, né, ajuste fino da glicemia por conta da insulina, ele pode vir a uma hipoglicemia de uma forma fácil, principalmente se ele for um paciente do tipo 1. Ele tem um desbalanceamento desse controle do percentual de glicemia que está disponível no sangue. E ali, tanto quanto uma glicemia muito aumentada, mas com uma glicemia muito baixa, coloca aquele paciente em risco de desmaio e de outras complicações sanguíneas dessa cetoacidose. Então, por isso, não é recomendado que o paciente diabético, e aqui não é recomendado, e ponto, que ele tenha um tipo de alimentação do padrão cetogênica, que é o perfil de carboidrato muito baixo, e que ele pode vir realmente a ter um desmaio, a ter uma complicação grave nesse desbalanço da glicemia. O outro perfil que também não é recomendado seria uma ingestão de carboidratos acima de 60% do valor energético. Por quê? Em geral, é esse perfil de alimentação que está associado, não posso dizer que torna, mas que está associado com maior risco de desenvolvimento de diabetes. Porque é um padrão de alimentação que exige do seu pâncreas uma maior produção de insulina, e
consequentemente, pode deixar o paciente com uma resistência progressiva a essa insulina. Então, esse padrão alimentar acima de 60% da ingestão energética não é recomendado e não vai ser possível conseguir controlar essa glicemia. Se você consome carboidratos demais, você tem uma deficiência de insulina. Esse tipo de alimentação com uma quantidade de carboidrato muito elevada, ela seria recomendada apenas para uma pessoa que seja um atleta, né, que tenha um gasto energético muito elevado e que tenha uma necessidade muito elevada de carboidratos na alimentação. E aí, o que eu devo fazer ou não fazer com relação à minha alimentação no dia a dia, né, em termos práticos? Como que a gente vai organizar essa distribuição da alimentação nas refeições? Então, além dos carboidratos, que a gente já conversou, existe um desmembramento do tipo de carboidratos e das gorduras e proteínas que devem ser consumidas pelo paciente diabético. Em termos de sacarose, que é o açúcar de mesa, ele não pode passar de 10% do valor energético diário. Quer dizer que o diabético tem que comer açúcar? Não, o recomendado é que ele faça substituição por outras fontes de carboidratos que tenham menor índice glicêmico. Mas numa eventualidade, se ele for consumir algum alimento que foi adicionado de açúcar ou que tenha um percentual de açúcar no preparo, que seja uma quantidade muito limitada. Para vocês terem uma ideia, isso aqui não vai passar de uma colher de sobremesa, de alguma preparação mais adocicada no dia. Então, é realmente uma porção muito pequena. Frutose não é recomendada a adição nos alimentos. A frutose, ela deve vir proveniente das frutas. O carboidrato das frutas, de forma íntegra, né, ele vem na forma de frutose. Porém, usar a frutose como um substituto para adoçar preparações, ela pode causar tanto um aumento da glicemia, quanto piorar situações de hipertrigliceridemia, né, o aumento dos triglicerídeos, então, que geralmente está associado no paciente diabético também. Então, a gente não vai usar, por exemplo, o mel ou o xarope de glicose ou outros tipos de xarope para adoçar, que são fontes de frutose. Mas as frutas, elas devem fazer parte da alimentação. Fibras alimentares, elas devem estar na alimentação de, no mínimo, 20 gramas por dia. Por isso, a recomendação de consumir em torno de 5 porções de frutas e hortaliças ao longo do dia. E a gordura total da alimentação, até 30% do valor energético, dando prioridade para as gorduras poliinsaturadas e monoinsaturadas, que são as gorduras prioritariamente vegetais. Então, gordura do abacate, açaí, das castanhas, azeite de oliva, os peixes fontes de ômega 3 também vão estar nesse grupo das gorduras insaturadas. Das gorduras saturadas, até 7% da alimentação. Então, a gente tem que regular os alimentos fontes de gorduras saturadas que entram as frituras, fazer substituições, e retirar a gordura saturada das carnes, a pele do frango, das outras aves, e também das preparações que tenham uma quantidade maior de gordura, do tipo dos queijos, leites e outros derivados do leite que tem um percentual de gordura mais aumentado. Então, optar pelo leite desnatado, pelas preparações com teor reduzido de gordura saturada. Gordura trans, o ideal é não consumir. Então, no máximo 1 grama por dia, mas não tem recomendação para consumo diário de gorduras trans, que estão muito presentes nos alimentos industrializados e ultraprocessados. Por isso, uma adoção de uma alimentação mais baseada em alimentos mais naturais, mais frescos ou minimamente processados. Com relação ao colesterol, até 200 miligramas por dia. E por isso que a gente vai priorizar os alimentos de fonte mais vegetais, limitando o consumo de alimentos de fonte de origem animal.
Nas refeições, no café da manhã e nos lanches, como que a pessoa deve fazer esse equilíbrio em termos nutricionais, né? Então, optar pelas frutas com casca, sempre que possível, então, pera, maçã, ameixa, essas frutas que são uva, que a gente pode consumir com a casca, a gente mantém a casca. E adicionar sempre os cereais integrais ou tubérculos como uma outra fonte de carboidratos, então aveia, pão integral, uma batata doce, inhame ou milho cozido, são algumas sugestões que a gente pode estar utilizando, porque são fontes de fibras e de vitaminas do complexo B. E fazer sempre uma refeição completa, com proteínas, fibras e gorduras. Quando a gente opta pelas frutas e os cereais integrais, a gente já está consumindo um carboidrato com fibras. E aí, como fonte de proteínas, a gente pode estar utilizando nessas refeições que são intermediárias, né, no café da manhã e nos lanches, um leite desnatado, um iogurte natural, um ovo mexido, algum tipo de alimento, fonte de proteína que tenha menos gordura saturada, optando pelas gorduras mais insaturadas, que vão estar nas sementes, nas castanhas, no azeite de oliva, como preparações. E o que a gente tem que evitar? Então, qual é a troca que a gente tem que fazer na alimentação do diabético? De início, começar a parar de adoçar as bebidas, né? Então, café, chá ou suco, a gente tem que trabalhar esse paladar para consumir da forma mais natural possível. Num momento de transição, a gente pode estar trabalhando com os adoçantes para poder fazer essa troca de uma forma mais leve, né? Mas tendo em mente que o objetivo é diminuir essa quantidade de adoçante, porque é uma substância química e que o seu corpo vai ter que eliminar de alguma forma. Então, não basta trocar o açúcar pelo adoçante e está tudo certo. A gente tem que realmente regular a quantidade de adoçante utilizado no dia a dia. E outra substituição que é muito importante é a gente fazer a troca de carboidratos, alimentos, fontes de carboidratos refinados por alimentos mais integrais. Então, pão francês, bolo comum, pão de queijo, tapioca, biscoitos, bolachas, são alimentos que eles aumentam a glicemia de forma muito rápida. Elas vão exigir mais insulina do seu corpo e não vão contribuir com um bom controle glicêmico. Esses alimentos, num começo onde a glicemia não está controlada, a gente tem que fazer a troca, né, dessas preparações pelos integrais e, eventualmente, quando o paciente diabético ele conseguir fazer um ajuste, um controle da glicemia, ele pode entrar de forma limitada na alimentação, mas ele pode fazer parte dentro de um contexto de uma alimentação toda equilibrada, que tenha outras frutas, que tenha proteínas de boa qualidade e que tenha fibras. Então, num primeiro momento, a orientação é de troca. Depois que estabilizou, a gente pode flexibilizar isso de alguma forma. E a gente tem que evitar refeições com uma alta carga de carboidratos, né? Então, típicos aí das férias, de algumas confraternizações, que você vê que tem aquele buffet com várias opções de carboidrato e que muitas vezes acaba excedendo a necessidade do dia. Então, combinar um pão com suco e um bolo, isso vai exigir que seu pâncreas produza mais insulina e ele vai causar um pico de glicemia. Isso vai acontecer. Então, no paciente diabético, a gente tem que ter esse cuidado de no dia que for consumir um alimento que seja mais refinado, ele não pode estar sozinho na alimentação, não pode ser um acumulado de alimentos refinados. Vai comer um pão branco, tem que estar com um queijo branco por dentro, né? Um queijo Minas, um pouco de azeite, uma chia misturada, e o ideal é que no dia a dia você utilize o alimento integral. Nas refeições principais, do tipo almoço e no jantar, o que é recomendado? Sempre começar pela salada, pelos legumes, cozidos ou assados, ou em preparações do seu prato. Esse daqui vai ser o alimento fonte de fibra, fonte de vitaminas e minerais. O ideal, na hora de montar o prato, é a gente seguir a proporção de metade do prato ser de alimentos fontes de vegetais, e a outra metade a gente vai dividir com
25% de fontes de carboidratos e os outros 25% a gente vai colocar de algum alimento fontes de proteína. Quando for optar pelo cereal integral, que vai ser a fonte de carboidrato, é utilizar o arroz integral, o macarrão integral, a batata doce, o milho cozido, a quinoa, e combinar com feijões e carnes magras e refeições, fazendo uma refeição completa com todos os grupos, né? Aqui está até passando algumas combinações de almoço que vocês podem variar no dia a dia. No jantar, não é todo mundo que tem hábito de fazer a refeição igual ao almoço. Se você tem hábito, você pode manter o almoço, repetir o almoço no jantar, não vejo problema nenhum, até desde que seu almoço seja bem equilibrado, né? Mas em dias mais frios, em dias mais quentes, a gente pode mudar a apresentação desses alimentos, pode optar por uma sopa completa também com um tipo de batata, uns outros vegetais mais coloridos, então a cenoura, um chuchu, uma abóbora, enfim, variar a composição desses legumes e alguma proteína também, uma carne, um peixe, um frango, ou usar a base de algum alimento de fonte proteica vegetal, então usar o feijão como base da sopa, uma ervilha, fazendo uma refeição bem equilibrada à noite também. E nos dias mais quentes, ou para quem gosta também, né, pode manter a salada como uma opção de refeição completa à noite. Essa imagem da salada, ela mostra bem a proteína e os vegetais, mas aqui a gente também pode colocar uma fonte de carboidrato, pode e deve, porque a gente precisa de carboidrato à noite, e o diabético também tem essa necessidade para evitar uma hipoglicemia noturna, que é um período que vai ficar muito tempo sem se alimentar. Então, uma pequena porção de carboidrato à noite também é recomendada. Pode ser uma batata cozida, pode ser um macarrão ali, integral, ou pode ser um arroz integral, ou algum outro milho cozido, para complementar a salada. E o que não é recomendado? Então, primeiramente, assim como no café da manhã, não é recomendado a gente fazer combinações de alimentos fontes de carboidratos nessa refeição para evitar uma alta carga glicêmica, né? Então, escolhe um tipo de carboidrato só para compor a sua refeição. Entre os dias, vai mudando. Então, se num dia foi um arroz, no outro dia pode ser uma batata, no outro dia pode ser um macarrão, mas escolhe um tipo só de alimento fonte de carboidrato. Eu até separei essa imagem para trazer para vocês que não é o fato de ter salada no prato que torna ele saudável, né? Você está incluindo um alimento que é fonte de fibra de nutrientes. Mas se você combina com 3 alimentos aí que vão ter carboidratos e principalmente frituras, sua alimentação não está ok. Você está consumindo alimentos que vai subir a sua glicemia e uma alta carga de gorduras do tipo saturadas. Então, esse tipo de combinação não é recomendado. E, principalmente, alimentos fontes de carboidratos refinados, arroz branco, farofa, massa, sobremesas, bebidas adoçadas, isso vai causar uma hiperglicemia no seu organismo. E aí, complementando, vou passar um pouquinho para vocês sobre o papel do exercício físico e o que se deve fazer, por que se deve fazer, principalmente para o paciente que é diabético. E aqui eu trago até um termo que a gente gosta de trabalhar na nutrição, que é do ativante, né? O paciente dá aquela ideia daquela pessoa que ela vem receber as informações, né? Tudo vem pronto, vem mastigado, e o nosso papel é de instigar vocês a colocar em prática essas alterações na rotina de vocês e que vocês sejam ativos nessas mudanças. Nada mais justo do que fazer exercício físico para torná-los mais ativos. E qual que é a importância do exercício físico para o nosso ativante diabético, né? O exercício físico, ele promove uma captação de glicose que é independente da insulina.
Então, se a gente tem aquela pessoa que está com resistência à insulina, está com acima do peso, que não consegue regular a glicemia, já entrou com uma medicação, já entrou com uma outra medicação, está fazendo alimentação mais equilibrada, mas ainda está com dificuldade de organizar, ou se você não quer esperar que tudo isso aconteça, né, para poder entrar com exercício físico, ele vai justamente tirar essa glicose que está aumentado no seu sangue e botar para as células musculares. O exercício físico, ele é um dos melhores recursos para redução de glicemia e melhora da resistência insulínica, além de participar do controle de peso também, né, que aumenta o nosso gasto energético. Então, o exercício físico, ele promove um melhor controle do peso e ajuda nesse processo de emagrecimento. E, independentemente de você estar emagrecendo ou não, só de você estar mais ativo, você vai levar mais oxigênio para as suas células, você vai melhorar essa vascularização e prevenir aquelas complicações que vocês escutaram na palestra anterior, de uma má circulação nos pés, um problema de danos na visão, né, que justamente por esse dano microvascular. E, além disso, você também, além da glicemia, que comprovadamente é reduzida com exercício físico, a gente tem uma melhora no perfil lipídico, principalmente nos triglicerídeos, e também no tipo de colesterol que se tem circulante, então aumenta o colesterol do tipo HDL e reduz o colesterol do tipo LDL, e de outros marcadores inflamatórios que também têm uma resposta positiva com o exercício físico cotidiano. Então, a nossa sugestão para vocês é que vocês se exercitem mais, né? Faça exercício dentro da sua capacidade. Calça um tênis e vai caminhar. Caminhada é um excelente exercício físico para todo mundo e para o paciente diabético não é diferente. E, aos poucos, a gente vai associando com outros tipos de atividade, mas o mais importante é começar e dar sequência. Vai mudando o tipo de exercício que você faz, comece por algo que você goste, mas mantenha a regularidade para você conseguir ter esses resultados para a sua saúde. Em resumo, então, sobre o tratamento, né, com relação à diabetes, entra a alimentação adequada, com refeições completas, priorizando os alimentos in naturas e integrais, proteínas magras e gorduras de boa qualidade, do tipo poliinsaturadas e monoinsaturadas. Adotar a prática regular de exercício físico, então, o mínimo recomendado é de 150 minutos por dia, e isso a gente pode fracionar, pode ser, quanto mais frequente, melhor, né? Então, pelo menos 30 minutos, 5 vezes na semana, ou 3 vezes por semana de 50 minutos. Começa por aí e vai aumentando isso na sua rotina. Seguir a prescrição médica que foi orientada, então descobriu que está com diabetes, foi ali na consulta do médico, ele passou a medicação, segue a medicação. Ela como a Carla falou, é o primeiro passo para você regular a glicemia. Junto com a medicação, entra com as mudanças no estilo de vida também. E ter o acompanhamento clínico, gente. Tem que fazer as consultas regulares com o médico e também fazer o acompanhamento nutricional. É recomendado principalmente para aquele paciente que está com o descontrole da glicemia, até que ajuste-se, né, esse hábito alimentar. Fiquem informados, busquem informações de qualidade. Então, a gente tem o Portal da Saúde, que é onde vocês podem acessar vários conteúdos disponibilizados pela nossa equipe de saúde, conteúdos de confiança, receitas, orientações, publicações, tem muito conteúdo confiável lá, e inclusive o nosso canal do YouTube também, onde essas palestras são disponibilizadas, onde vocês vão ter vários vídeos também que já foram publicados sobre alimentação, exercício físico, controle do estresse, tem muito conteúdo legal lá para vocês conhecerem. E agora agradeço a participação de todos vocês. Vamos abrir para as dúvidas. Muito obrigada, gente. Parabéns, Carla e Raquel, excelente, bem esclarecedora
né, a palestra de vocês, e aqui nós temos umas dúvidas, né, eu vou começar com o Adérito, né, que ele pergunta para vocês duas, se pacientes diabéticos vegetarianos ou veganos, se eles têm uma dificuldade maior de ter um bom controle da glicemia do que os que não são veganos ou vegetarianos. Vamos lá. Eu vou começar porque, como foi mais focado para alimentação, eu vou dar o meu relato do que eu acompanho dos pacientes que têm esse perfil de alimentação. Para o paciente que é vegetariano, que consome outras fontes de proteína, ele pode ter um bom controle glicêmico, desde que siga as orientações, desde que ele tenha uma alimentação equilibrada. Então, a única diferença que a gente vai ter é que ele não vai ter o consumo de carnes. E aí, provavelmente, a gente vai precisar fazer uma suplementação de ferro. Mas se ele tiver uma boa alimentação em termos de alimentos, fontes de proteínas, então, tiver ovos, queijo, leite, né, derivados, e fizer um bom consumo das proteínas vegetais, que entram basicamente as leguminosas, então feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, a gente consegue regular essa glicemia. Porém, esse perfil de alimentação, em geral, não bate com esse perfil de alimentação mais low carb, uma quantidade menor de carboidratos. Principalmente para o paciente vegano, que geralmente ele tem um percentual de carboidrato na alimentação maior. Então, como uma estratégia inicial, eu não recomendaria fazer essa troca da alimentação para um perfil mais vegetariano ou mais vegano. Se a pessoa já a gente vai orientar da forma mais adequada possível. Mas, principalmente para o vegano, é mais difícil de conseguir controlar a glicemia, sim, é o que eu vejo na prática. Aí deixar a Carla complementar também. Não, a Raquel tem mais experiência, né, nessa questão de avaliar a alimentação dos pacientes, mas, enfim, não necessariamente, né, depende muito da alimentação, como a Raquel falou, mas realmente é muito comum ter uma dieta com mais carboidrato nesse tipo de paciente, né, mas se a pessoa conseguir equilibrar bem a questão da proteína, né, e principalmente, uma dieta vegetariana não necessariamente é saudável, né, a pessoa pode ser vegetariana e ainda assim consumir alimento processado, açúcar refinado, bebida açucarada. Então, tem que ver que perfil de alimentação ainda que dentro do veganismo, vegetarianismo, a pessoa está tendo. Tem que ter acompanhamento para ter essa avaliação. Uma outra pergunta aqui, também do Adérito, é sobre qual a opinião de vocês duas sobre os tratamentos chamados tratamentos naturais, né? São pessoas que usam chá de canela, carqueja, pata de vaca, insulina vegetal, água de berinjela, melão de São Caetano, para controlar a glicemia, né? Então, e que são anunciados largamente na internet por pessoas que se dizem especialistas em medicina natural, né? O que vocês pensam a respeito disso? Carla, como falou muito do tratamento, depois eu complemento com a minha realidade também. Tá bom. Inclusive, o último guideline da SBD, né, comentou um pouco sobre isso. E, em geral, né, é lógico, tem várias medicações para diabetes que vêm de plantas. É racional que plantas possam, sim, contribuir para uma redução da glicemia. Mas a questão é que para essas plantas usadas, a gente não tem muito estudo. Então, o que tem de estudo em algumas delas é mais modelo animal, e em algumas realmente mostram redução da glicemia, mas em ratos, não em humanos, né? A gente não pode extrapolar um dado para outro. E não tem evidência algumas dessas plantas não tem nenhuma evidência, mesmo em modelo animal, algumas têm evidência em modelo animal, e a maioria não tem testado em humano e a gente não sabe os riscos. Então, assim, pode ser que tenha benefício, a gente não sabe se realmente tem algum benefício e qual a dose necessária para ter esse benefício, se tiver, por falta de estudos, e a gente não sabe os riscos.
Então, algumas dessas plantas têm estudos pequenos mostrando pior da função renal, por exemplo. Então, lembrar sempre que não é porque é uma planta que não vai fazer mal. As medicações bem das plantas, elas têm efeitos adversos. Então, você consumir alguma coisa pretendendo o objetivo que não é comprovado e também sem saber os efeitos adversos possíveis é arriscado, né? Essa é a mensagem. Não tem, então, resumo, não tem estudo suficiente para concluir se tem ou não benefício, precisa de mais estudos, né? Então, a recomendação, a princípio, é não utilizar, porque a gente também não sabe os riscos disso. Na prática da nutrição, o que a gente observa é que isso seria algo complementar. Então, assim, nunca deixar de usar a medicação, que é comprovada cientificamente, que ela tem um estudo clínico, né? Ela passa por vários procedimentos, até ter uma aprovação pela Anvisa, né? Que aqui no Brasil é o órgão de regulamentação. Então, eu vejo muito que o paciente, quando quer adotar esses remédios mais naturais, muitas vezes ele tem medo de que a medicação que é feita em laboratório, que ela vai causar algum dano para o organismo, sendo que, como a Carla falou, vários alimentos, assim, não alimentos, mas vários fitoterápicos também podem causar danos ao organismo se não forem administrados de forma correta. Então, algumas coisas que são temperos, do tipo canela, do tipo gengibre, do tipo açafrão, a gente inclui na alimentação, até porque a gente sabe que tem efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios e que podem trazer benefícios, como vai trazer benefícios para qualquer pessoa, mas nunca em uma quantidade exagerada, porque pode até causar uma gastrite, pode causar uma inflamação do seu intestino por conta de uma quantidade, uma dosagem muito alta e que na prática não vão trazer um efeito de baixar a sua glicemia, de fazer um controle glicêmico, como a medicação associada à alimentação adequada e o exercício físico. Muitas vezes as pessoas querem uma solução milagrosa para algo que é muito complexo, como diabetes. Então, querem tomar o chá de tempero místico para usar no dia a dia e deixar de fazer a dieta, deixar de fazer exercício, não funciona. Ele vai funcionar como um agregado. Dentro do contexto do terreno organizado, a gente coloca algo, né, só para dar uma ativada, para dar uma estimulada, mas não vai ser o que vai resolver o seu problema. Sim. Isso que a Raquel falou é muito importante, de não substituir jamais, né? Então, né, canela, essas coisas de uso mais corriqueiro, que a gente sabe que não vai fazer mal, tudo bem usar como maneira adjuvante, mas nunca substituir a medicação, achar que isso é suficiente. Lembrar daquele conceito do efeito da memória metabólica, do efeito legado, de que esse tempo perdido pode custar um órgão no final, pode custar um dano tecidual. Então, é muito importante isso. Muito bem. A Anne, ela diz que teve um diagnóstico de diabetes, que foi baseado na curva glicêmica, né, e a hemoglobina glicada estava levemente acima do padrão, mas a glicemia estava normal, que eu imagino que é a glicemia em jejum, né. Depois, em novos exames, a glicemia e a hemoglobina glicada estavam normais, mas a médica disse que diabetes não tem cura, e que se deu na curva glicêmica, eu tenho diabetes, terei para o resto da vida. Ela quer saber se deve procurar uma segunda opinião. Então, resumindo aqui, ela fez exames e ficaram um pouquinho, levemente acima do padrão, agora aqui não tem os dados, né, de quanto ficou, e depois, glicemia e hemoglobina glicada normal, mas a médica usou como parâmetro para diagnosticar diabetes a curva glicêmica, que deu alterado. Certo. Pelo que eu entendi, mas aí eu não tenho os valores, né, para ter certeza, só a curva glicêmica estava alterada em valores de diabetes e a hemoglobina glicada estava um pouquinho alterada, mas talvez em parâmetro de pré-diabetes, não era no diagnóstico de diabetes, né? Eu não tenho certeza, isso mesmo, tá? Né? Então, tinha só um parâmetro, só a curva glicêmica, e, como eu falei, uma medida isolada não é suficiente para diagnosticar diabetes. Se tivesse mais de um teste alterado no nível de diabetes, ok, teria o diagnóstico. Né? Como foi só um teste, tem que repetir o teste. Se nessa repetição, né, no caso da curva glicêmica, deu alterado.
Se na repetição da curva glicêmica não deu no valor de diabetes, realmente, né, não dá para fechar o diagnóstico com base só em um valor alterado. Tá? De todo jeito, tendo um valor alterado e hemoglobina glicada um pouquinho acima, né, no mínimo pré-diabetes, e tem pré-diabetes, a gente sabe que tem risco aumentado para diabetes. Então, intensificar mudança de estilo de vida, alimentação, atividade física, e tem algumas medicações que a gente usa também para evitar a evolução para diabetes, e aí a avaliação de caso a caso. Não sei se eu respondi, Anne. A Nájila, ela fez um comentário aqui, ela diz assim, que o ruim é quem já é magrinho e tem caso de diabetes na família, né? Aí ela diz adotar dietas com mais fibra, exercício, né? Porque a primeira coisa que a gente diz é perder peso, né? Fazer atividade física, né? E quem já é magrinho que faz atividade física. Agora aqui, acho que ela quer ela deu a entender que quem já é magrinho tem caso na família, não? Ela já tem... Gente, fazer exercício físico e cuidar da alimentação é uma recomendação para qualquer pessoa. Então, se você tem problema de saúde, se você não tem problema de saúde, fazer exercício, ele vai trazer os benefícios posturais, de oxigenação, de respiração, de controle da ansiedade, Gente, exercício físico é a base da nossa natureza, né? De problemas da coluna. Então, assim, exercício físico a gente tem que trabalhar fortalecimento, exercício aeróbico, manter seus órgãos funcionando bem. Exercício físico, ele é uma recomendação. E a questão de ser magro ou não é só um estereótipo, né? Que a gente tem muitas vezes associado de que a pessoa que ela está acima do peso, que ela é obesa, que ela está toda desequilibrada. Muitas vezes isso não bate. Às vezes ele está... Geralmente o obeso ele já tem uma complicação metabólica, mas às vezes a pessoa tem só um sobrepeso e tá bem, tá ativa, tá comendo bem, ela só ingeriu mais calorias do que ela precisa acumuladamente e tá com excesso de peso, que pode ser controlado, também deve ser controlado. Mas a gente já viu muitas pessoas magras que tá ali, você olha por fora, você nunca vai dizer que tá tudo bagunçado por dentro, tá com colesterol bagunçado, tá com um diabetes, então, independentemente do seu peso, é recomendado que você adote uma alimentação mais equilibrada e um exercício físico na prática, para não ter que depois ir atrás de recuperar o que foi atrapalhado metabolicamente no seu organismo. Então, a minha sugestão é comece a mudar o seu comportamento alimentar e o seu exercício físico, independentemente de ter ou não algum problema de saúde. Eu acho que o medo dela é de emagrecer mais, de perder mais peso com essas mudanças, né? E não, assim, a gente pode aumentar as calorias de uma maneira saudável, com gorduras boas, né, outras fontes, né, açaí, abacate, outras fontes, né, saudáveis, e a atividade física em si pode aumentar a massa muscular e não te deixar tão magrinho, então não precisa ser um medo de fazer essas mudanças e perder peso, dá para conciliar tudo isso. A Nájila, eu acredito que ela se referiu aqui nessa pergunta à questão da dieta vegana e vegetariana, que ela pergunta assim, o feijão não fornece a quantidade necessária de ferro? Eu acho que foi na hora, se referindo à questão da dieta, né? Vegano. Olha, para um feijão atingir a necessidade de ferro da sua alimentação, você vai ter que comer aí meio quilo de feijão. Assim, é uma quantidade muito grande na alimentação para você atingir a necessidade de ferro, tá? E geralmente, o que a gente recomenda para os vegetarianos, para os veganos, é fazer associações de ferro vegetal com a vitamina C, incluir um alimento fonte de caroteno, né? Então, os alaranjados. E a gente tem que associar com outros alimentos fontes de ferro também, então os vegetais verdes escuros, mas para chegar na recomendação do ferro pro vegano é bem difícil, eu estou sendo bem realista nisso, então é bem difícil. A Paula Janaína pergunta, quando foi colocado o valor de 130 gramas de carboidratos, são carboidratos líquidos? E como aumentar a ingestão de fibras com uma dieta com carboidratos moderados, assim, 35, 30, sem extrapolar os
carboidratos? Tá, eu vou entender que esses carboidratos é descontados a quantidade de fibra da alimentação, que é a definição de carboidratos líquidos. Esses 130 gramas seriam de carboidratos totais, tá? Seria o mínimo de carboidrato na alimentação. E isso é um mínimo recomendado pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Agora, essa é uma tabela fixa, né? No individual, a gente vai ter as variações, nunca menos de 130 gramas. Mas, às vezes, dependendo do seu peso, esse seu mínimo não vai ser 130 gramas, vai ser 150, 170. Vai depender muito da sua constituição física e da quantidade de carboidratos no dia. Mas que vai corresponder aos 40%, 45% de carboidrato da alimentação total, né, do dia. Agora, como aumentar a ingestão de fibras com a quantidade de carboidratos moderados? 35% de carboidrato não é moderado, tá? Já é bem low carb. Então, o ideal é que você tenha no mínimo 40% de carboidrato na alimentação. E aí a gente vai aumentar justamente com os alimentos, fontes de fibra saudáveis, frutas, hortaliças, verduras, legumes e os cereais integrais. Arroz integral, macarrão integral, milho, quinoa, esses flocos, a gente são alimentos que são boas fontes de fibra na alimentação. Tá ok? Carla, o Paulo Batista pergunta se é possível um pré-diabetes não evoluir para um diabetes. É possível. Lógico, o risco de evoluir para o diabetes é aumentado na nossa população geral, tem que ter acompanhamento, mas sim, é possível. A Mariana, alguém já respondeu aqui, né, que a Mariana chegou atrasada e que se o vídeo vai ficar assim, essa roda de conversa está sendo gravada e daqui a uma semana ela vai estar disponível no YouTube e no Portal da Saúde também, Mariana. O Ricardo Macedo, ele pergunta, ele diz, e para o deficiente físico, né, ele tem síndrome metabólica, é hipertenso, e para ele é complicado fazer atividade física aeróbica. Qual seria a recomendação aqui para ele, nesse caso específico, assim, que ele tem mais restrição com relação a fazer uma atividade aeróbica, né? Qualquer tipo de atividade física auxilia, não necessariamente a aeróbica, né? Então, sim, fazer dentro da possibilidade dele o que ele conseguir de atividade física e cuidar da alimentação, né? Lógico que vai fazer dentro do possível, mas sempre é possível encaixar, adaptar uma atividade física e compatibilizar. Né? Achar alguma coisa que ele consiga fazer e goste de fazer. Necessariamente aeróbica. Eu deixei passar a pergunta do Adérito, né, Raquel? Ele tinha perguntado realmente lá no iniciozinho sobre os adoçantes, né? Sobre aspartame, os esteviosídeos, sucralose, xilitol, eritritol, se há os que são mais ou menos indicados para os diabéticos, se há uma diferença de você indicar um adoçante para um diabético e para um não diabético. Vamos lá. Em geral, os adoçantes que eu recomendo são o estévia, o xilitol, o eritritol, eu não uso, ele vai estar mais em alguns produtos industrializados, né? Mas para usar em casa, o xilitol e a estévia são opções que a gente tem até menos estudo, mas que os estudos que tem trazem mais segurança de uso. Aspartame eu não recomendo o uso. Já tem muito estudo correlacionando com efeitos adversos ruins, então eu já não recomendo, principalmente para grávida, tirar aspartame, ciclamato e sacarina. Não são adoçantes seguros. Sucralose, em alguns casos eu recomendo ou não, vai depender muito do risco de problemas da tireoide, porque como ele tem na composição flúor, ele compete pela absorção do iodo e ele pode interferir no funcionamento da tireoide. Como muitas vezes o paciente que tem diabetes está com sobrepeso e muitas vezes tem alguma disfunção da tireoide, eu acabo não recomendando a sucralose como um adoçante para uso mais frequente, né? Então, seria mais o estévia e o xilitol
E eu acabo recomendando mais os adoçantes nos casos para auxiliar essa participação em eventos sociais, né, em situações que vão ter mais doces à disposição. Compensa o diabético ter alguma opção que ele possa consumir socialmente, né? Mas não seria algo para estar utilizando todos os dias, justamente porque é uma substância química e os adoçantes naturais, né? Também a stevia não tem muito risco de você estar usando regularmente. Mas o mais recomendado é a gente começar a trabalhar o paladar para aceitar melhor os alimentos da forma mais natural possível, né? E para a pessoa que não tem diabetes, eu prefiro, se couber ali na estratégia nutricional, utilizar um açúcar de boa qualidade em menor quantidade do que o adoçante. Aí vai ser muito individualizado, aí vai ser realmente uma estratégia de cada um. Mas usar adoçantes eu tenho recomendado o mínimo possível. O Ricardo escreveu aqui agora há pouco que ele chegou atrasado e ele não tinha se referido à atividade, que até como você falou, Carla, não precisa ser especificamente uma atividade aeróbica, né? Ele diz que é para atleta do tiro com arco, né? Que essa atividade, mas a atividade que ele faz não é aeróbica, né? Mas de qualquer forma é uma atividade física, vai aumentar o gasto energético, né? Que é isso que a gente também orienta para melhor controle da glicemia. E o Adérito aqui escreveu que o eritritol já tem em sachês e em gotas, né? Para uso doméstico, né? Novidade para mim, assim, né? Tem um pouco de tempo que eu não vejo esses adoçantes, vou até me informar melhor sobre o eritritol. Até onde eu conhecia, eu já tinha visto industrializados. Alguém me perguntou do açúcar, eu coloquei aqui, mascavo, coco, demerara. Não para diabético, tá, gente? Isso é importante eu reforçar, porque eu estou falando justamente para o público prioritariamente dos diabéticos. A gente não vai recomendar açúcares, mas para uma pessoa que não tem um problema de diabetes, a gente pode utilizar isso. Já que vai usar açúcar, usar o açúcar de boa qualidade, que seriam esses três aí que você citou, né? Uhum. Ok. A Natália fala a respeito de atividade física, né, que o Ricardo poderia fazer natação, bicicleta adaptada, tênis, basquete, remo. E o Fábio acabou de escrever aqui sobre o pé diabético e a atividade física, né? É possível reverter o caso para melhorar a propriocepção? E qual a recomendação profissional do tratamento? Então, alguém que já tem um pé diabético, que já tem uma alteração na propriocepção, isso é possível reverter esse quadro, né? Reverter é mais complicado, né? Quando tem já o dano neural, quando tem já alteração neuropática, não reverte, mas dá para evitar a progressão e para, né, com todas as medidas, evitar a piora e para proteger esse pé. Principalmente proteger, já que já tem alteração para percepção, o mais importante é proteger. Né, as medidas que eu falei na palestra, avaliar se tem alguma deformidade, se precisa de calçado específico. Sim. A Paula Janaína pergunta se o idoso diabético deveria fazer atividade física logo após as refeições. Depende da refeição. Se for uma refeição leve, pode fazer uma atividade física em seguida. Agora, se for uma refeição mais pesada, que vai exigir, né, um descanso, às vezes depois do exercício físico, dá um tempinho, um intervalo de 1 hora, 2 horas, e depois faz o exercício físico. Só voltando para a neuropatia, existe, em alguns casos, quando o diabetes está muito descompensado, a pessoa pode ter mais sintomas da neuropatia por conta da descompensação do diabetes e depois de um tempo estabilizado, alguns sintomas regridem. Então depende. Eu falei que, né, uma vez estabelecido o dano, realmente é difícil, mas tem algumas alterações que são da descompensação aguda e que podem reverter parcialmente com a estabilização. Depende de cada caso a caso. Só para deixar mais específico. Bem claro. Alguém mais tem alguma dúvida ainda que queira escrever aqui no chat? Vocês querem fazer alguma
observação ainda antes de nós encerrarmos aqui a nossa roda de conversa, Raquel e Carla? Acho que não. Raquel? Não. Tô tentando Olha, lembrar. aqui no chat nós colocamos os links, né? A Rízia colocou os links para o portal da saúde, colocou o formulário de participação, o canal no YouTube, onde vocês vão poder assistir novamente aqui a palestra. E eu gostaria de agradecer a presença de todos, a participação, né? Parabenizar as meninas pela excelente apresentação, né? E em breve nós iremos fazer mais desses eventos aqui, né? Agora é colocar em prática tudo que foi dito aqui. Não é difícil, não, especialmente quando se consegue, a gente começa a observar o resultado, né? É o melhor estímulo para você continuar na linha. No início é mais difícil, mas depois. O link está logo aqui em cima. O Carlos está perguntando do link. Deixa eu colar e copiar novamente. Deixa eu. Eu queria só reforçar, né, Lindina, como você colocou, né, eu achei muito importante a pergunta do Dr. Adélio com relação a essas questões naturais, né, esses tratamentos naturais, né. A gente tem que entender que diabetes é uma coisa muito séria, gente, que traz muitas complicações para nossa vida, né, em geral, para a qualidade de vida e para a saúde como um todo. Então, não acreditem em soluções fáceis, não acreditem em remédios milagrosos, né? Palestrantes que às vezes têm um baita poder de argumentação que vai vender aquela pílula milagrosa que não tem nem comprovação de nada, né? Desconfiem dessas soluções e vão colocando em prática dentro do que é possível e se estimulando para melhorar cada vez mais. A gente tem alguns exemplos de acompanhamento que são fantásticos, de servidores mesmo, servidoras que foram mudando o estilo de vida e têm uma vida normal. Então, teve uma colega que perguntou sobre, estou diabético, deixei de ser diabético, eu sei que causa uma ansiedade muito grande, né, na pessoa quando ela vem com esse diagnóstico, ela vem com uma carga muito grande e com conceitos muito fortes, às vezes arraigados, né? Mas uma vez que o diabético ele consegue colocar em prática as orientações, ele se torna uma pessoa saudável, normal, como outra pessoa que não tem esse diagnóstico de diabetes. Então, não vista uma camisa do que eu estou com problema e que não tem solução. Tem solução, sim, está no seu controle. E quando vira uma rotina, não fica difícil, né? E você tem que pensar que vai melhorar tudo, vai melhorar a saúde e vai melhorar a estética também, porque muitas vezes o estímulo maior é a estética do que a própria saúde, mas as duas coisas se completam, né? Você fica mais bonito e fica mais saudável, né? Então melhora, além de melhorar a qualidade de vida, né? Como as meninas já falaram. A qualidade de vida é mais importante, né, no fim das contas, né? A longo prazo, evitar a complicação, melhorar a qualidade de vida, tem que ser um estímulo bom, assim, né, para incentivar isso. Bom, gente, foi ótimo, então, vamos nos despedir, e no portal da saúde nós vamos colocar os próximos eventos a serem realizados. Obrigada pela participação de todos. Parabéns mais uma vez, meninas. Obrigada a todo mundo. Até a próxima. Obrigada, Raquel, Lindina. Tchau, tchau.